QSMP 2. Eu ainda tô meio desacreditada que o Quackly realmente anunciou que ele vai estar ressuscitando o servidor de Minecraft QSMP, fazendo sua nova versão QSMP 2. Mas depois do lançamento da nova plataforma, que o Quackly lançou uma plataforma de tradução simultânea universal, o da Babel, eu deveria ter conectado os dois pontinhos e perceber que na real faz total sentido o Quackly tá querendo ressuscitar o QSMP. Não entendeu? Vou explicar nesse vídeo. Mas Cami, por que você tá com o gorro do Cartman de South Park? O Quackly postou no Twitter um trailer anunciando o QSMP 2, mas não temos muitas informações de como realmente vai ser esse servidor ou quando ele vai sair. Mas a minha teoria é que o retorno do QSMP está diretamente conectado com o da Babel. Se você não ouviu falar ainda desse aplicativo que o Quackly lançou, eu já postei um vídeo explicando tudo do que foi o lançamento desse aplicativo e todas as polêmicas que rolou ao redor desse lançamento. Então, se você não tá sabendo de nada, você escutou da Babel, o que é isso? Super recomendo assistir aquele vídeo antes, que vai dar um contexto melhor do que eu vou estar falando nesse vídeo, já que esse vídeo é muito mais as minhas teorias e opiniões sobre o retorno do QSMP, já que informação e notícia mesmo nós não temos nada, ele só postou esse tweet e foi isso até agora. Se você acompanha o canal Kamikami ou acompanha o servidor de Minecraft, o QSMP original de 2023, você já deve saber que o fim daquele servidor foi, assim, polêmica pra todo lado, em que o Quackly foi muito criticado. Eu não vou entrar aqui em detalhes de tudo isso, já tem um vídeo de 1h30 falando tudo que dava pra falar sobre esse assunto, mas por conta dessas polêmicas que o retorno do QSMP, essa decisão de ressuscitar o QSMP, é tão chocante pra muitas pessoas, assim, já estão falando muito mal, criticando principalmente a comunidade brasileira. E essa visão negativa vindo dos fãs ou ex-fãs brasileiros está, obviamente, diretamente conectada com todos os casos de xenofobia que aconteceu pra cima dos brasileiros e acredito que pra cima dos franceses também. Isso tudo no início de 2024, se não estiver errado, eu tenho também outro vídeo falando tudo sobre isso. Mas que a comunidade brasileira na época estava recebendo muito hate, bem xenofóbico, preconceituoso, principalmente vindo da comunidade dos fãs que falam espanhol. E essa situação toda foi um caos, mas se tornou ainda pior porque o Quackly foi obrigado a vir à frente pra falar sobre tudo isso que estava acontecendo, mas acaba que o Quackly em momento nenhum deixa explícito onde estava o problema em que os fãs brasileiros estavam sendo as vítimas, recebendo xenofobia, e para ele deixar tudo muito ambíguo, acabou que o problema se multiplicou ainda mais, já que os fãs do Quackly, que a comunidade que fala espanhol em sua grande maioria são os fãs do Quackly, eles não entenderam que o Quackly tava criticando eles. A comunidade fala espanhol pensou que o Quackly tava, tipo, apoiando eles, tipo, é isso, vocês estão certos. E foi um caos porque acabou que esses problemas de xenofobia pioraram ainda mais pra cima dos brasileiros e o Quackly não fez nada sobre isso e o servidor só acabou. E isso é só uma das polêmicas relacionadas com o fim do QSMP. Eu trouxe essa polêmica em específico, já que os fãs brasileiros estão criticando hoje muito, né, essa decisão de fazer o QSMP 2. O que é super entendível porque o QSMP 1 teve tantos problemas. Eu nem vou tocar no assunto da questão dos salários da galera que trabalhou no Quackly Studios e não tava recebendo nada. Nem vou falar nisso nesse vídeo, mas enfim. QSMP polêmica. Mas apesar disso tudo, eu acredito que a minha opinião sobre o retorno do QSMP é um pouco diferente da galera dos fãs e ex-fãs brasileiros, então eu decidi fazer esse vídeo pra organizar meus pensamentos. Eu tenho muitas teorias sobre o retorno do QSMP e eu tô gravando esse vídeo principalmente porque depois que o servidor sair, depois que o servidor ser lançado, eu quero rever esse vídeo pra ver no que eu acertei e no que eu errei. Será que é possível o Quackly fazer o retorno desse servidor e dar certo e ser bem recebido? Vamos falar sobre isso. Eu fiz uma análise quase que profissional com a minha experiência de designer que já trabalhou com desenvolvimento de projeto e marketing de como fazer o QSMP 2 dar certo. Porque essa é a questão. Eu acredito que o QSMP 2 pode dar certo, sim. Mas o Quackly vai ter que tomar umas decisões muito efetivas que depois de tudo que aconteceu com o QSMP 1, será que ele vai conseguir fazer isso?
Vamos ver. Mas o primeiro ponto que eu já falei no meu último vídeo é que eu tenho quase 100% de certeza, só não posso falar 100% porque eu não tô envolvida com o projeto, mas eu acredito que o QSMP2 está sendo o garoto propaganda da plataforma da Babel. O que é engraçado porque o QSMP1 meio que já foi o garoto propaganda do que depois se tornaria o aplicativo da Babel. Eu não acho que o QSMP foi montado já com esse pensamento assim, tipo, eu quero fazer um aplicativo de tradução, vou fazer um servidor de Minecraft pra testar esse aplicativo. Eu não acho que foi isso, eu acho que a ideia principal, a primeira ideia do Quackery era fazer um servidor de Minecraft, mas acabou que o programa que eles criaram pro Minecraft, eles perceberam que tinha muito potencial e que acabou se tornando o da Babel. Mas hoje que o da Babel foi criado e foi lançado, já está aí funcionando, eu acredito que o Quackery tomou a decisão de lançar o QSMP2, mais priorizando a mostrar como o da Babel funciona e mostrar assim, nossa, olha como essa plataforma é eficiente, e fazer experimentos dentro do servidor de Minecraft. Então eu acredito que ele vai estar priorizando essas ferramentas de tradução e depois o servidor de Minecraft. Faz sentido? Então, o primeiro ponto que eu tô trazendo pro Quackery fazer o QSMP2 dar certo, algo que deu muito errado no QSMP1, é focar em só um objetivo do que fazer com esse servidor. Quanto mais tempo você assistia, dava pra perceber que a galera que tava por trás do QSMP tava muito perdida no que eles queriam focar com esse servidor. Porque o QSMP já veio com essa premissa de ter pessoas de vários países diferentes. Essa foi sempre a ideia original, apesar de começar só com pessoas que falavam inglês e pessoas que falavam espanhol. E já foi lançado com essa ideia de ser um servidor com múltiplas línguas. Mas, além disso, desde o início, o QSMP foi muito focado em desenvolvimento de lore. A primeira coisa que eles mostravam era, tipo, o mistério da ilha Quesadia. Tinha o Cucuruti, você tinha que desvendar as coisas que estavam acontecendo. Por que esses jogadores, esses personagens foram parar nessa ilha contra a sua vontade? Porque você perdia suas memórias no momento que você chegava nessa ilha. Tá, já começou com sua premissa de múltiplas línguas, mais uma lore complexa que tinha que ser desenvolvida, e eles também inventavam de fazer múltiplos eventos organizados, né, pelo time, pelo Quackery Studios, em que esses eventos continham mecânicas muito complexas de Minecraft. Gente, sempre quando vem na minha cabeça os minimis, lembram disso? Tipo, eles inventavam umas mecânicas muito aleatórias, quase que pra assim, pra expor, assim, tipo, fazer uma exposição, olha o que a gente tá desenvolvendo de coisas do Minecraft. Outro ponto que o QSMP tentava focar muito em constantemente sempre ter novos membros, tá sempre chegando gente nova, e tudo isso sem falar nos NPCs, que muitos deles ficavam no servidor 24 horas. Quando eu falo NPC, são os ADMs, os ovos, os cucurutis, que estavam constantemente online nesse servidor. Olha, só esses pontos eu falei. Tem o foco de múltiplas línguas, tem o foco de lore complexa, tem o foco de mecânicas de Minecraft, tem o foco de sempre ter gente nova, tem o foco de NPCs. É muita coisa, e todos esses pontos que eu falei, para um servidor de Minecraft, são pontos muito complexos. Eu não tô falando se você tem que montar um servidor de Minecraft, você tem que só focar em uma dessas coisas e ir. Obviamente, coisas vão estar conectadas com as outras, por exemplo. Se você quer focar na lore, talvez você vai ter que desenvolver mecânicas, vai ter que procurar mods, essas coisas assim. Se você quer focar em um servidor que funcione 24 horas com NPC, você vai ter que contratar pessoas, mas por que esses NPCs estão lá? Então vai ter que montar uma historinha, tipo... Essas coisas são conectadas assim umas com as outras, mas o QSMP queria ser tudo ao mesmo tempo. E isso era uma receita para o desastre porque precisava de constantemente muitos recursos, de uma quantidade enorme de pessoas trabalhando nesse servidor, e já vimos o que aconteceu com o QSMP1, já que pessoas não estavam sendo pagas e foi caos. Então, o primeiro ponto que eu trago para o QSMP2 dar certo é focar em uma dessas coisas. E o que eu focaria seria na questão de múltiplas línguas. O objetivo do QSMP tem que ser exemplificar como pessoas que falam línguas diferentes podem se comunicar.
Quer desenvolver lore? Faça algo básico. Quer ter NPC? Não faça um negócio que precisa ter gente, tipo, os ovos tem que estar lá constantemente, tipo, não. Quer fazer eventos? Faça eventos conectados com as mecânicas de tradução simultânea, não eventos com mecânicas aleatórias, tipo os minimis, que no final eu imagino que deu um trabalhão pra fazer aquilo, mas não serviu pra nada. Foque no seu objetivo aqui. Para mim, o objetivo tem que ser em mostrar como a ferramenta de tradução funciona e se você quer fazer outras coisas, tipo criar lore, criar mecânicas, fazer ao redor desse objetivo, mas lembrar que o seu foco principal tá em como mostrar essa ferramenta de tradução, mostrar como o Dababel funciona e, nesse caso, como ele funciona dentro do servidor de Minecraft. Vamos simplificar e muito o QSMP. Mas próximo ponto, eu acredito que o aplicativo da Babel é uma empresa terceirizada. Tenho provas para falar isso com todas as letras? Não, é teoria da minha cabeça, mas por que eu acho que é isso? Eu acredito que o Quackery desenvolveu o QSMP, desenvolveu a tradução simultânea com o QSMP, e eu acho que alguém viu o potencial dessa tradução, desse aplicativo mecânico que for, e acabou comprando ou propondo assim, tipo, vamos transformar isso em uma plataforma. Eu não acho que foi o Quackery fazendo tudo sozinho, eu acho muito difícil. Então, por que eu tô falando isso? O Dababel é uma empresa terceirizada. Então, eles muito provavelmente tomam decisões para além do Quackery. Novamente, eu não tenho provas do que eu tô falando, é tudo da minha cabeça. Vamos ver se no futuro o Quackery vai falar sobre isso ou não. Mas outro ponto que o Quackery tem que tomar muito cuidado, e relacionando com o QSMP, que o Quackery é uma pessoa pública que está, obviamente, conectado com a plataforma da Babel. Tudo que o da Babel fazer vai refletir no Quackery, e é isso o próximo ponto. O Quackery tem que ser muito mais aberto e direto com o público sobre todas as questões do que está acontecendo do por trás do QSMP e do da Babel, na minha opinião. Porque um dos maiores problemas com o QSMP foi quando começou a dar merda, o Quackery nunca fazia nada. E isso não é algo do QSMP. O Quackery sempre teve essa estratégia de, quando ele estava envolvido em polêmicas, ele só sumir, não falar sobre, esperar passar e seguir em frente, até porque a grande maioria das polêmicas que envolveu o Quackery antes do QSMP eram coisas que não era culpa dele, mas o nome estava no meio. Enfim, já acompanho o Quackery faz muito tempo. Mas com o QSMP foi a primeira vez que o Quackery foi, tipo, meio que obrigado em momentos a falar sobre, e ele só falou sobre polêmicas, assim, quando já tava, assim, não tinha mais pra onde fugir. E nesses poucos momentos que o Quackery veio à frente, ele não soube expor ou defender o próprio caso ou falar das coisas que estavam acontecendo, já que o Quackery tem essa mania de ser muito ambíguo, assim, pra não se comprometer e só esperar o problema passar. E é uma estratégia que pode funcionar para criadores de conteúdo. Muitos criadores de conteúdo fazem isso. O MrBeast é o rei de ignorar a polêmica e só fingir que nada tá acontecendo. Mas para um servidor de Minecraft que tá sendo uma sequência de outros servidores que já aconteceu, que já terminou com tantas polêmicas, eu acredito que um ponto que seria essencial pro Quackery tá consciente é deixar as coisas muito claras, principalmente agora que uma terceira pessoa, o da Babel, tá envolvido. Se o Quackery quer que esse aplicativo dê certo e o QSMP 2 no caso, funcione sem polêmicas, ou pelo menos sem polêmicas que reflitam diretamente o nome do Quackery, ele vai ter que se abrir muito mais. Ele vai ter que ser muito mais sincerão como que o QSMP funciona, muito mais sincerão sobre o time por trás e muito mais sincerão como o da Babel funciona. Porque mesmo que as coisas não sejam perfeitas, é melhor saber do que o povo criar coisa, porque desde que deu problema com o QSMP, o povo cria muita nem teoria, mas colocar opinião pra cima do Quackery e opiniões de como o Quackery coordena a sua equipe. Assim, o Quackery tá com uma imagem muito manchada pra ficar nessa comodidade de só ignorar o que tá acontecendo, entendeu? Então, pra evitar todos esses problemas e pra evitar problemas de fandom que
foi a primeira coisa que começou a dar problema com o QSMP. O meu primeiro vídeo sobre o QSMP aqui no canal foi sobre problemas no fandom de toxicidade. O Quacker vai ter que ser muito mais aberto na internet, algo que ele nunca fez, e eu tô curiosa pra ver se ele vai se expor mais o por trás das câmeras dessa vez, ou não. Mas eu acho que não expor é uma estratégia meio perigosa, já que esse servidor nem foi lançado e já tá coberto de críticas. E é impossível falar de QSMP sem falar do Brasil. O Brasil, eu diria que foi o país mais marcante no QSMP 1, em que todos os membros eram muito envolvidos, ou quase todos, pelo menos. Mas os criadores de conteúdo que eram muito envolvidos dominaram esse servidor e dominaram muito a lore do servidor. E eu não consigo ver um QSMP 2 sem o envolvimento do Brasil. Mas como fazer isso, sendo que a maior parte das críticas para cima do QSMP 2 tá vindo do público brasileiro? O que fazer? Eu sinceramente acredito que antes tarde do que nunca, se o Quacker quer o envolvimento do Brasil com esse servidor, eu acho que ele vai ter que falar sobre os problemas de xenofobia que aconteceu em 2024. Mesmo ele fazendo esse pronunciamento hoje, que teoricamente não resolveria bosta nenhuma, já que já faz muito tempo desde que tudo aconteceu, mas eu acredito que ser, novamente, nessa sinceridade, traria sim a confiança do público brasileiro de volta. Porque só dos brasileiros estarem falando tanto sobre o QSMP, criticando tanto, é porque os brasileiros ainda amam o QSMP. Então seria extremamente triste esse servidor lançar e não ter envolvimento dos brasileiros. Imagina esse servidor sem brasileiros. Eu nem dá pra imaginar, eu não consigo. E aí vocês discutem nos comentários se um pronunciamento hoje do Quacker falando desses problemas que aconteceu em 2024 resolve o problema ou não. Eu acho que só do Quacker trazer à frente, eu acho que já limparia um pouco e retomaria um pouco a confiança dos fãs brasileiros, eu não sei, mas o Quacker para sempre vai estar manchado com o Brasil. Tipo, os erros do passado não tem mais como consertar, mas eu acho que é uma ação necessária para ter o envolvimento do Brasil, porque eu acho que isso, pelo menos, é melhor do que só ignorar e falar "Ê, Brasil!", como se tivesse tudo de boa, sendo que claramente não tá. E, tipo, as línguas da Babel tá incluindo português, e eu acho que é português Brasil, não lembro. Mas, então, isso já tá meio que mostrando, assim, tipo, português vai estar presente no QSMP 2, então... Quacker, vamos ver o que você vai fazer pra resolver toda essa questão aí. Mas, pra fechar esse vídeo, eu vou falar sobre a minha opinião do retorno do QSMP. E, sinceramente, eu não acho que é algo tão ruim, não. Eu acho que esse projeto tem real, sim, o potencial de dar certo, de ser bem sucedido e de ter muito menos polêmicas do que teve da primeira vez. Obviamente, polêmicas com criadores de conteúdo, tipo, algum criador de conteúdo ser cancelado é algo um pouco difícil de evitar, porque se fosse fácil identificar pessoas que fazem merda, ninguém seria fã dessas pessoas, sabe? Tipo, isso envolvendo youtubers de Minecraft, sempre alguém vai ser cancelado. Não tem. Mas talvez eu esteja sendo ingênua, mas eu realmente acredito que o Quacker aprendeu com seus erros e tem potencial de fazer uma versão melhorada do QSMP 1 e evitar todas as cagadas que aconteceram com o QSMP 1. Como uma primeira delas, né, diminuir o time por trás trabalhando no QSMP, porque o time original era gigante e ninguém estava sendo pago. Ninguém não, mas algumas pessoas não estavam sendo pagas. Ou talvez fazer a estratégia que a Arcanis está fazendo, apesar que eu não acompanhei a Arcanis. Eu falei que eu ia fazer um vídeo sobre a Arcanis e eu não assisti, eu não sei o que fazer sobre... Eu não sei que vídeo fazer sobre esse servidor, já que eu acho muito injusto eu assistir um resumo do que aconteceu e falar o que aconteceu. Tipo, eu não vi porque eu estaria fazendo um vídeo assim. Eu até aceitei ideias de vídeo sobre Arcanis do que uma pessoa que é fã de YouTube de Minecraft. Eu amo Minecraft. Mas alguém que não assistiu o servidor. O que eu poderia estar falando sobre, sabe? Eu não sei, eu aceito ideias, porque eu adoraria estar falando, fazendo um vídeo sobre o servidor brasileiro. E um servidor brasileiro que deu tão certo, que teve tantas pessoas tão dedicadas a esse servidor, que foi assim, desenvolvimento incrível, até onde eu vi desenvolvimento de lore e toda a estrutura do servidor. E
A estratégia que eles fizeram para tornar tudo isso possível e pagar todos os seus funcionários foi arrecadar dinheiro, fazer uma vaquinha, tipo, precisamos de tanto disso de dinheiro para lançar, sei lá, a segunda temporada. Então, esperar a vaquinha lotar e aí iniciar o projeto. E eu acho que isso seria uma estratégia ótima. Para o QSMP, se eles estão precisando de dinheiro para manter, né, um servidor, assim, se quiserem mais pessoas trabalhando nesse servidor. Ainda mais que os fãs do Quackery doam dinheiro como se não tivesse amanhã. Se você assistir uma live do Quackery, é tipo, subgifted, assim, toda hora, presente toda hora e o povo doando, tipo, 50 subs, 100 subs, é um negócio assim, tipo, eu normalmente quando eu vejo tweet, 100 subs é a coisa mais rara da face da Terra, com um streamer gringo, né, que em teoria seria, tipo, mais fácil tá recebendo donate alta, mas o Quackery ganha muita donate toda hora e donate alta. Então eu acho que se o Quackery fizesse uma vaquinha, tanto pro QSMP e como eu falei no meu último vídeo, fazer uma vaquinha pro funcionamento do Dadabel, seria super viável. Eu acho que eles conseguiriam arrecadar o dinheiro necessário para manter a estrutura do servidor muito rápido, porque os gringos fãs do Quackery são ricos. Eu não sei como... Cara, é bizarro. É bizarro. Então, basicamente, todos os pontos que eu trouxe nesse vídeo tá girando ao redor do Quackery ser mais claro sobre o processo de seus projetos. Se ele é, né, esse empreendedor tão, assim, tipo, focado e tão apaixonado pelos seus projetos, todos, tipo, se você ver qualquer vídeo dele falando sobre o QSMP e agora falando sobre o Dadabel, ele fala, tipo, esse projeto da minha vida, meu objetivo de vida é diminuir a barreira de linguagem, blá, 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 blá. Se esse é o seu projeto de vida, se você tem toda essa paixão por esse projeto, mostre pra gente o que é esse projeto, mostre o funcionamento e não tenha vergonha de pedir dinheiro pra manter as coisas em pé de uma maneira certa e justa, porque o Quackery, ele conseguiria arrecadar dinheiro muito fácil pedindo dinheiro, mas sei lá, eu acho que rola uma questão de ego, de não querer, tipo, deixar escrachado as coisas, mas se ele quer tanto desenvolver esses projetos tão complexos, eu acho que ter esse ego, ter essa vergonha de pedir dinheiro seria o último, assim, dos problemas. Eu acho que ele tem que, tipo, abusar e muito do poder da voz que ele tem. E se ele não fizer isso, sinceramente, eu não sei se o QSMP teria futuro, porque depois de todos os problemas que aconteceu com o QSMP 1, como fazer o QSMP 2 funcionar sem clareza? Sinceramente, não vejo. Eu esqueci de falar, minha teoria, como que o QSMP 2 vai funcionar. Ele vai chamar já... Eu acho que não vai começar com 2 línguas, vai começar com 3 ou 4 línguas já direto, mas com menos pessoas, e vai ter, tipo, sei lá, toda semana, de 2 em 2 semanas, ter um evento em que são atividades em que pessoas que não falam a mesma língua vão ter que interagir utilizando o Dadabel, ou Dadabel dentro do QSMP, sei lá. E vai ser atividades meio que foi o evento dos ovos, que, pra quem não lembra, foi o primeiro evento do servidor. E o evento dos ovos não era para os ovos durarem pra sempre, era só uma dinâmica pra fazer a galera que falava espanhol falar com as pessoas que falavam inglês, utilizando tradução em que cada dupla tinha várias duplas de uma pessoa que falava espanhol, outra pessoa falava inglês, tinha que cuidar do ovo e fazer as tarefas. Mas acabou que isso se tornou o ponto principal da lore do QSMP, que não era pra ser. Se você quer entender isso, assiste meu vídeo de 1h30 sobre o QSMP. Então, fazer eventos meio que isso, só que não tão difíceis como, por exemplo, o teu NPC que precisa estar ativo todo dia 24 horas. Tipo, what? Não. Dinâmicas que nem precisa ter uma lore tão desenvolvida só pra forçar esses criadores de conteúdo usarem as plataformas de tradução, mesmo que acabe 2 criadores de conteúdo, acabe ambos falam inglês, por exemplo. Não. Eles vão ter que fazer atividades que são forçados a usar as plataformas de tradução, entendeu? E esses que os eventos, você não precisa criar novas mecânicas de Minecraft, você não precisa criar lores super complexas e desenvolvidas, não, você só precisa fazer dinâmicas bobas que forçam os criadores de conteúdo a usar a plataforma de tradução, e é só isso. E eu acho que essa é a receita perfeita de fazer o QSMP 2 funcionar, porque vai exigir muito menos trabalho do time por trás e vai ser muito entretenimento, porque nós vamos ver criadores de conteúdo que nunca interagiriam se não fosse o contexto do QSMP, vendo o brasileiro interagindo com alguém, sei lá, da Índia, tipo, coisas assim
muito aleatórias, pessoas que nunca se cruzariam se não fossem o QSMP. E é isso que eu quero ver. Eu sou a Cami, bem-vindos ao canal Cami. Se você assistiu tá aqui, por favor, não deixe de se inscrever, deixar o like e hypar esse vídeo que ajuda muito no alcance do canal. Eu tenho múltiplos vídeos sobre QSMP e criadores de conteúdo de Minecraft. E eu ainda tenho um catálogo extra de vídeos falando também sobre YouTube de Minecraft no para membros, que é somente R$ 1,99. Tem um vídeo sobre o vídeo do DreamSMP, sobre a lore DreamSMP que eu nunca postei. Tem o que? Tem falando sobre o fim do QSMP que eu tô quase chorando nesse vídeo, muito engraçado. Horrível. Ai, gente, tem várias coisas, dê uma olhada e deixe os comentários que vocês acham sobre o retorno do QSMP, porque... Enfim, até o próximo vídeo. Vai estar saindo vídeo sobre South Park, não é tão aleatório tá assim hoje, mas até os próximos capítulos. Tchau!